Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, a nossa mensagem demonstra aí, né, praticamente o novo perfil do bartender no Brasil. Esse tema que nós elaboramos, ele mostra muito do que vocês já fazem hoje no dia a dia, ou estão por fazer, e o que o mercado está procurando, né? Então, o Senac, através dos empresários de hotéis e meios de hospedagem, locais de entretenimento e lazer, restaurantes, bares similares, cada vez mais recebe alunos para fazer os nossos cursos de bebidas, os mais diversos cursos de profissões envolvendo as bebidas, e cada vez mais a gente coloca esse enredo trabalhado em cima de gestão. A diferença ainda da formação geral, né, de um bartender no Brasil em relação a um bartender na Europa ou nos Estados Unidos, nós ainda temos uma falta, uma ausência de um conteúdo um pouco mais teórico ou reflexivo sobre gestão. Que, na verdade, quem trabalha em bar, né, todo esse departamento, entre aspas, ele que cuida, né? Então, quando a gente fala ele que cuida, ele que administra, né? Ele que gere, né? E qualquer coisa que acontece dentro, especificamente desse bar, é de responsabilidade única do bartender, né? Então é esse foco da gestão. Isso me lembra uma casa que há um tempo atrás inaugurou, há um bom tempo atrás inaugurou em São Paulo, e é uma rede de restaurantes e bares no mundo. Aliás, é restaurante, uma rede de restaurantes de altíssimo nível, classe AAA+, chamada Beach. Alguém já ouviu falar? Não? Então, hoje dá uma dormidinha lá com o Google, né? Beach, B-I-C. Nasceu em Milão. De Milão eles foram para Tóquio, Londres, Paris, Nova York. E há uns 18 anos atrás, eles vieram para o Brasil e montaram uma casa na esquina da Itacema com a Groenlândia, aqui nos Jardins. E logo, era a época da vigilância sanitária, né? E logo na época eles trouxeram os 10 dos treinadores mais da rede para o Brasil, desde cozinha, salão, bar, gestão. E na época estava pintando aquela lei forte da vigilância sanitária, não é? E por incrível que pareça, no segundo dia a casa foi autuada. No bar. Agora vocês, se alguém disser o que eles autuaram no bar, não é? Vai receber um prêmio. 2 latas de Coca-Cola amassadas. Fechamento do bar por 3 dias. Imprensa negativista. Bartender pediu demissão na hora. E não era brasileiro. Veio de fora. Do Beach, Buenos Aires. 2 latas de Coca-Cola amassadas. Então vocês sabem, né? O que acontece? Qual é o problema das latas amassadas? Aquele lacre interno, né? Aquela superfície interna de proteção, faz com que a bebida tenha contato imediato com o metal. Na verdade, né? É uma preocupação de ordem higiênico-sanitária, mas, enfim, na época a vigilância sanitária queria fazer muita propaganda, lamentavelmente propaganda política. E aí os investidores do Beach já começaram a pensar se aqui era o local para montar um restaurante dessa natureza, né? A nossa legislação sanitária, para quem não sabe, inclusive envolvendo a área de bares, ela foi baseada, copiada, melhorada e ampliada com a legislação de Londres, ou seja, é a mais exigente do mundo. Nem em Paris, né, você tem uma legislação tão forte nesse sentido. Problema de gestão, não é isso? O bartender entende em fazer drinks, coquetéis, mais alguns conhecimentos e algumas habilidades, mas ele deveria estar a par que a legislação sanitária em São Paulo estava fortemente reforçada para supervisionar e entrar a qualquer momento, a qualquer instante, nos estabelecimentos. Aliás, há 20 anos atrás, uma boa parte de vocês eram bem jovens, né? Talvez alguns de vocês ainda não trabalhavam no setor, ou estavam pensando, ou ingressando na área empresarial. O mais interessante ainda era o seguinte: se houvesse esse tipo de dano, não é?
um responsável do bar ia preso pelo DECOM, Delegacia Estadual do Consumidor, algemado ainda, imagine, olha que loucura, né? Então aí o dono já saiu, né, correndo, porque ele não tinha o dono, o gerente saiu correndo, sobrou para o bartender. O bartender que foi preso saiu literalmente algemado. Aí depois, através de ações jurídicas, patronais, esse tipo, né, de advertência ou forma de ação, né, foi totalmente repugnada do ponto de vista jurídico. Mas realmente mostra que a gestão de bar envolve N variáveis, e uma delas é a questão da saúde pública. Quando a gente vende alimento e vende bebida, né, no caso do bartender e sua equipe, nós estamos mexendo com a saúde da população, né? Então redobra, né, N vezes essa questão. O que mais se fala hoje em gestão é gestão integrada, ou seja, a gente vê o bar como um todo. O que significa isso? Você, bartender, que até hoje via única e exclusivamente o bar, vamos supor, como uma árvore ou um conjunto de meia dúzia de árvores, tem que começar a olhar para a floresta, não é? Como um todo. Então uma visão macro, da visão macro para a visão micro. Não que você não tenha isso, né? Em maior ou menor grau, mas a exigência cada vez mais no mercado, desenvolvimento de bares, estabelecimentos, empreendimentos gastronômicos dessa natureza, pressupõe que o bartender tenha aquela visão mais técnica, mais específica, de mixologia, entre outros tantos, e essa visão mais macro, integrada, mais ampla, mais abrangente, de natureza mais logística. Portanto, envolvendo alguns processos, você compra direto e indiretamente. Geralmente a empresa de bebidas, o representante, o gerente, ou até o diretor, o pessoal de marketing ou merchandising, procura o nosso gerente de bares, o nosso diretor de bares, o dono do bar ou o bartender simplesmente. Dificilmente ele vai procurar diretamente o diretor de compras, o gerente de compras, porque o bartender é que tem aquele contato direto com pessoa física e com pessoa jurídica e sabe as reais necessidades, desejos e ansiedades do seu público. Nesse sentido, nós fizemos aqui, dentro da gestão, abrimos, né? Então, esse primeiro ponto, compras. Até que ponto você hoje é responsável pelas compras de bebidas e outros para o seu bar, não é? E você, de fato, é a pessoa mais indicada para fazer as compras, direta ou indiretamente. Pode ser que haja um comprador, mas você que conhece as bebidas, é você que conhece os coquetéis, é você que conhece a combinação entre os coquetéis e outras bebidas alcoólicas e não alcoólicas com o cardápio de alimentos, etc, etc, etc. Dentro desse momento político, econômico, social, financeiro que passa o país, né, já não se pode mais falar em compras sem cotação de compras. Né? Quem é que não está cotando ainda? É fiel ao único fornecedor? Pode ser até fiel, né? Mas tem que manter uma cotação de preços de bebidas e outros itens periodicamente, para você verificar até que ponto você está pagando determinada mercadoria. Tem alguns bares em São Paulo, né, que tem excelentes bares, que ainda fazem compra de supermercado, não é? Ou seja, pagam X vezes mais do que pagariam diretamente com um fornecedor especializado de bebidas. Então, o item custo hoje, nesse momento, pesa muito. Então, o empresário começa a olhar para a gente de uma forma diferente. Esse cara tem que ter uma boa noção de marketing, excelente experiência prática, bom conhecimento teórico e tem que se preocupar com o meu controle de custos. Esse é o novo bartender. Agora, controlar custos não significa perder qualidade. Aí está a mágica, né? A gente tem que manter qualidade de produto, manter qualidade de serviço e ainda reduzir o custo, sem inviabilizar a qualidade dos produtos e serviços. Quando você compra, você recebe. E a pessoa também mais indicada para receber essas mercadorias, principalmente bebidas, é obviamente o profissional de bar, com o seu ajudante de bar ou com mais alguém da equipe. Mas tem que passar pelo olho, né,
pelo olho do nosso profissional de bar. Desde verificação de nota fiscal, que muitas vezes vem com uma matemática moderna, né? 2 vezes 5 não é 10, né? 2 vezes 5 dá 10,50. Já viram essa matemática contemporânea? Infelizmente, no mercado, a gente tem boas empresas, como as que estão aqui hoje, né? Que tem uma ficha, vamos aproveitar a ficha limpa, né? Aproveitar o momento. E existem outras empresas que aparecem da noite para o dia no mercado, com um tremendo marketing, com pessoas muito simpáticas à sua frente, oferecendo os mais diversos tipos de bebidas alcoólicas, não alcoólicas e outros, mas é só isso. Não tem comprometimento de entrega, não tem comprometimento de dia e horário de entrega, não tem comprometimento com a qualidade e ainda fazem essa matemática contemporânea complicada, né? 7 vezes 7 passou a ser 50. Aí você recebe uma nota fiscal, né, com mais de 150 itens. Quem é que checa? Nota fiscal com 150 itens. Multiplica, né, a quantidade vezes o preço. Ninguém mais, né? Então é por isso que a gente geralmente pede uma cotação. Quanto vai sair esse lote de compra e quanto vai me sair o valor total. Se sair de repente 10 mil reais e lá está 10.800, alguma coisa tem que ser vista com mais calma, com mais tranquilidade. Se não é você, é alguém que esteja com você para trabalhar isso, né? Infelizmente, nesses momentos agora é que a gente fica bem perceptível essas situações de notas fiscais que não correspondem à verdade, à realidade. Ou então a pessoa empurra, né? Ah, sabe o que é? Então, você pediu 2 luzes, mas eu já mandei 3, tá? Alguém já ouviu isso? Já te mandei 3 dúzias de vodka, porque sabe como é que é? Não, desculpe, 2 luzes são 2 luzes, 3 dúzias são 3 luzes. Temos que fazer um pulso forte com relação a esse processo. Aonde estão estocadas as nossas bebidas alcoólicas e não alcoólicas e em que condições elas estão estocadas? Mesmo que não seja uma estocagem em termos de congelamento ou de resfriamento, uma estocagem seca, nós temos alguns pré-requisitos para estocar fisicamente essas bebidas, né? Tem que ser um local arejado, tem que ter uma iluminação minimamente natural de boa qualidade. Geralmente, em algumas casas, as bebidas mais caras são guardadas a 7 chaves e controladas devidamente, né? Então, uma reflexão sobre isso também é muito importante. Já se foi a época que as prateleiras eram ótimos elementos de estocar a bebida e ao mesmo tempo merchandising com os devidos rótulos e tudo mais. Claro que isso vai ocorrer até o final dos tempos, né? Mas hoje já existem outras maneiras e outras formas de nós estocarmos bebidas dentro das nossas empresas, dentro dos nossos empreendimentos. Bom, depois que você estoca, você começa um processo contínuo, né? Que é um processo mágico aí, né? Que é o processo de vendas e serviços. Já sabemos que o ou a boa ou bom bartender, ele tem que ser um profissional de vendas, tem que ser um profissional de marketing, né? Por mais introvertido que ele seja, ele tem que ser um profissional de vendas. E como, hein? Como alguém poderia me responder? Como? Conhecendo demasiadamente e detalhadamente o produto. O cliente mudou de 15 anos para cá. O cliente mudou de 10 anos para cá. O cliente mudou de 5 anos para cá. Ele já está querendo saber qual é a empresa, onde é a sede da empresa, quais são os componentes, por que essa graduação alcoólica, por que essa tipologia diferenciada de marca, por que esse rótulo, né, diferenciado em termos de apresentação. Então, o bartender hoje tem uma responsabilidade enorme. Nada mais triste do que você ir a um hotel, que eu recentemente fui, aqui em São Paulo, só que não vou dizer o nome, né? Bar no lobby, e eu pergunto para o profissional de bar, né, que bebida é aquela? Eu sei, né? Mas não sei. A bebida está a 1,5 metro de distância dele. E todo mundo sabe que as bebidas têm, por legislação brasileira, né,
os principais elementos, características da bebida constam do rótulo. Não é? No meu primeiro contato de bar, né? Em 1534, 1535, com a chegada de Martim Afonso de Souza, né? No meu primeiro estágio de bar, a minha primeira incumbência do meu chefe de bar foi: decore tudo que está nessa prateleira. Pega um caderninho, anota os nomes em inglês, em francês, italiano. Vamos amanhã treinar a pronúncia desses nomes. Vamos ver a graduação alcoólica das bebidas, porque você vai estar em contato direto amanhã com o cliente. E é muito chato quando você não sabe responder uma pergunta básica do cliente. Não estamos falando de coisa bem, né, mais avançada em termos de conhecimento. Sugerir também é interessante, né? Às vezes a gente vê bartenders que não são vocês que estão aqui hoje, né? Mas os bartenders estão fora desse salão de eventos, né? E o cidadão já começa vendendo assim: não gostaria de um Campari? Não. Não é? Isso é um dos pecados capitais das vendas. É uma não venda. Não é? E nós temos esse vício de linguagem, né? De língua portuguesa, etc, etc, etc. Não é? Aí vão alguns probleminhas maiores de língua portuguesa que passam, né? Mas que não deveriam passar: concordância verbal, né? Cacofonia, diminutivos que não cabem. Aceitam um sucozinho aí de laranja? Sucozinho? E vai por aí afora, né? Essas loucuras que a gente ouve e fala: não, é piada, não, é caso verídico. Então esses cuidados com comunicação e expressão fazem parte também do novo perfil de vendas desse profissional ou desse empresário da área de bares. E aí finalmente vamos para o serviço. Vendi e vou servir, né? Direto no balcão, direto na banqueta, direto na bandeja do garçom, né? Já existem alguns movimentos internacionais que o bartender está fazendo o mesmo movimento que o chefe de cozinha. Aquele chefe de cozinha que em dado momento ele sai da cozinha, né? E vai passando pelas mesas e perguntando: e aí, o que o senhor achou desse prato, dessa berinjela, esse prato especial? 90% fala mentira, né? Sorri, fala que está ótimo, mas 10% já está dizendo: isso aqui é uma droga. O senhor é o chefe? Eu falo: não, eu estou só substituindo o chefe, né? Já muda a conversação também. Então o bartender já começa a ser exigido em outras situações onde ele vai ter que interagir mais com o cliente, inclusive em dados momentos estratégicos, pular do balcão, ou sair do balcão, né? E interagir com o cliente. É legal, né? Isso em termos de incremento de vendas. Bom, para tudo isso funcionar de forma integrada, finalmente, nós temos aí 3 coisas ao centro. Primeiro, como é que está a sua carta de bebidas? Ela parece aquela carta pós-Segunda Guerra Mundial, 1945? Isso não tem nada contra os coquetéis clássicos, pelo contrário, né? Mas ela está, né, de forma interessante atendendo o mercado. Todo mundo sabe que está voltando uma série de coisas clássicas, né? O gin, a bebida à base de gin, o gin tônica, que bom as novelas, né? Eu olho sempre a mulher quando eu falo em novelas, né? Mas quem está assistindo mais são os homens, ó. Incrível, né? O Negroni, a nossa caipirinha, o Dry Martini com releituras e outros tantos, né? Legal, mas a gente tem que olhar para a nossa carta de bebidas e falar: essa carta de bebidas é a minha cara, ou seja, a cara do bartender, ou é a cara do meu cliente? Esse é o momento. Hoje tem hoteleiro que está fechando. Uma notícia aqui, né? A gente está conversando agora, né? Estão previstos em São Paulo, até o final do ano, o fechamento de aproximadamente 100 hotéis. Aqueles hotéis que pararam no tempo, e não são curtidos porque pararam no tempo. E tem alguns que pararam no tempo, né? Mas vale a pena a gente conhecer e faz parte da filosofia empresarial. Pararam no tempo e falaram: nós somos os melhores hotéis, com seus respectivos bares, etc. Tem alguém no Maxud aqui? Maxud agora reconhecido, né, como um dos bares mais de São Paulo, né? Que legal, né? O hotel, né? Mas o bar
está trazendo muita gente que não é hóspede, passante, está criando um novo hábito em São Paulo, frequentar bares e hotéis, sem se hospedar. Às vezes eu vou a um hotel, né, um ex-aluno meu, ô professor Celso, está hospedado aqui? Eu falei, não, só estou bebendo aqui. Eu só vim ao bar visitar o nosso amigo. Mas nada. Então, novas formas de vender, né? Os hotéis estão aprendendo que, além de hóspedes, eles podem ter o quê? Pessoas como nós aqui hoje, que não estão no hotel, mas estão no centro de eventos do hotel, participando de um seminário, de uma palestra, de um congresso, e também pessoas que frequentam o bar, porque sabem que ali tem um profissional que tem experiência, formação, atualização, aperfeiçoamento, etc. Então essa carta, por maior ou por menor que seja, tem que ser o quê? A cara do seu cliente. Pergunta que fica em termos de marketing: você de fato conhece o seu cliente? Sabe quem é o seu cliente? Da onde ele vem? Do que ele mais gosta? Do que ele menos gosta? Não sabe? Está esperando o quê para conversar isso com ele? O cliente gosta de ser questionado nesse sentido? Ou não? Sim, né? Quando a gente conversa e pergunta, demonstra interesse. Alguma observação? Note. Cliente mais chato é o melhor professor. Sabe aquele chato? Aquele... Pois é, mas às vezes ele tem ali uma observação que é criteriosa. Eu trabalhei num bar em Portugal que eu vi um cliente devolver 10 vezes um Dry Martini. 10 vezes um Dry Martini. Eu acho que o sobrenome dele era Dry Martini. Até que na 11ª o cliente, pum, agora sim. Perigoso, né? Quando o cliente bebe há 30 anos a mesma bebida. Então ele se torna extremamente detalhista. Nem ele se aguenta. Não mais o bartender. O bartender foi assistindo. E conseguiu. Então, interessante isso. A carta é o seu instrumento de vendas. A carta de bebidas é o seu instrumento de vendas. Quanto mais cartas eu tenho na casa, está comprovado cientificamente, mais venda eu tenho. Ah, eu trabalho no restaurante. Quer dizer que se eu tiver uma carta de pratos, uma carta de sobremesas, uma carta de coquetéis, uma carta de vinhos e uma carta de cafés, eu vendo mais? Se você tiver demanda, uma boa procura por esses 5 produtos ou subprodutos, sim, estatisticamente você vende mais. Café, sobremesa, itens salgados e assim por diante. Tem lugar que tem carta de água, né? A nova profissão do momento, sommelier de água. Cartas de águas. Claro, o público vai lá para beber água. Então já se foi aquela coisa que a água tem gosto igual, né? Entrando as águas saborizadas, coloridas, etc, etc, etc. Bom, marketing, instrumento de vendas. Como é que está a sua carta de 0 a 10? Não precisa responder agora não, né? Vai para a sua casa, vai para o seu estabelecimento e dá uma checada como é que está a sua carta de bebidas. Ora, aviso em termos de compras, né? A compra mais inteligente de bebidas hoje no mundo qual é? Uma carta enxuta. Né? Uma compra variada, porém enxuta. O que é um cardápio, uma carta variada, porém enxuta? Poucos itens, mas variado. Tem gin? Tem. Tem vodka? Tem. Tem whisky? Tem. Tem brandy? Tem. Tem conhaque? Da região de conhaque? Tem. Tem armagnac? Tem. Então é variado, mas de repente eu estou falando em 20 bebidas destiladas que compõem seu cardápio para serem compradas a varejo e ou em forma de coquetéis. E para fechar, que tem a ver com você e também não tem a ver com você, recursos humanos. Né? Já tentaram inventar bartender automático, né? Bartender robô, né? Você põe uma fichinha, sai o coquetel, bate, né? Só balança, né, o coquetel, coloca gelo, isso é coisa bem de americano, não é? Lá pode dar certo. Aqui, Brasil, interação com o cliente. Não é? Por maior que seja o desenvolvimento desses bartenders em forma de robôs, e estão surgindo coisas cada vez mais impressionantes, ainda a interação do cliente com o bartender, com o profissional de bar, passará nos próximos 100 anos a ser ponto básico, né?
que a gente vai para o bar é para ter um relacionamento direto ou indireto com o bartender e a sua equipe. Então isso permanece tranquilamente por mais 100 anos. Você que é bartender tem que pensar no futuro do bar. Então não pode ficar guardando as 7 chaves, aquelas receitas, aquelas dicas, aqueles truques, né? Que você aprendeu aqui, ali e acolá. Isso é besteira, né? Quanto você mais dá, mais você recebe. Você fica guardando as coisas para você, você já é um profissional do passado. O profissional do futuro, ele literalmente, palavra tecnológica, né? Ele compartilha conhecimento, ele compartilha informação. Quanto mais, né, ele compartilha, mais ele cresce, se desenvolve e também recebe. Então esse é o momento de compartilhar informações e conhecimentos. Então compras, recebimentos, estocagem, venda, serviços e ao centro os 3 corações. Uma boa carta, que pode ser uma carta enxuta, pode ser uma carta apenas com 10, 12 coquetéis, né? Só que todo dia tem a sugestão do bartender. Chegou a sua hora, né? Por que tem que só ter a sugestão do chefe? Por que não pode ter a sugestão do bartender, a sugestão do dia, a sugestão da noite, né? A sugestão do nosso bar, em função do estoque de bebidas que estão ali, né? E à disposição do cliente. Há um bom tempo atrás eu dei uma assessoria para um boteco aqui em São Paulo que tinha um excesso de uma bebida na prateleira. Quando a gente questionou por que aquele excesso de bebida na prateleira, o pessoal falou assim: meu antigo sócio, que já morreu, gostava dessa bebida, veio uma promoção e ele comprou 300 caixas. 300 caixas dessa bebida, colocou nas prateleiras que não dava nem para pegar, nem para enxergar, e pronto. Então o nosso trabalho foi o quê? Criar coquetéis para essa bebida por conta do excesso de estoque que ele tinha no próprio bar. Criação de coquetéis para boteco, né? Então era rabo de galo, né? 2, 3 componentes, muito rápido, muito fácil. Bom, resumidamente, 45 dias já não tinha mais a bebida. Sumiu a bebida. Aí criamos um outro problema, né? Porque a fábrica tinha fechado. Então, a fábrica fechou, a bebida se foi e ficou só a lembrança dessa bebida. Eu não estou permitido a falar o nome da bebida, mas bastante conhecida aí no mercado. Alguns lugares que a gente ainda vai no interior de São Paulo, encontra. Bebida composta. Bom, recursos humanos. Então você passa a treinar pessoas. Você passa a recrutar pessoas, a selecionar pessoas. O Senac tem um banco de talentos. O Senac tem mais de 10 cursos aí relativamente a bebidas, formação de profissionais em bebidas, fortes atualizações, aperfeiçoamentos e tudo mais, os convênios nacionais e internacionais, e mesmo assim, mesmo no processo de crise, tem bar sendo aberto. Hoje eu passei pelos Jardins, passeei pelos Jardins, comecei a verificar o que está sendo fechado e o que está sendo aberto. Só no olhômetro, né? Uns 30 estabelecimentos fechando. E só no olhômetro, 50 estabelecimentos abrindo. Desses 50, 75% são bares. Problema número 1 desses bares: não tem mão de obra com esse perfil, que começa a ser exigido. Então você tem que começar a saber comprar, saber receber, saber estocar, saber vender, servir, elaborar a carta, recrutar, selecionar, treinar e motivar as pessoas. Às vezes a gente é contratado por bares e fala: Celso, preciso dar uma incrementada na minha equipe de vendas, uma motivada. O pessoal está desmotivado, né? Aí quem me fala isso é o gerente de bares. O problema é seu, né? Se você, gerente, não está conseguindo, ou o dono do bar não está conseguindo motivar a sua equipe de vendas, bebidas e alimentos, tudo bem, eu posso dar uma brincadeira aqui, fazer uma dinâmica, ficar 3, 4, 5 semanas no seu bar, usar umas dinâmicas, usando psicologia, outros tantos, mas
depende a motivação única e exclusivamente de quem? De você. Né? Uma coisa de dentro para fora. Portanto, as grandes empresas que falam, nós temos recursos humanos, que falam, nós treinamos os nossos funcionários, na verdade, todos nós podemos ajudar no processo de treinamento. O comprador da empresa, ou quem compra, quem recebe, quem estoca, quem vende, quem produz. A nova moda agora é os bartenders fazerem algumas operações culinárias simples, tipo porções, eles mesmos, com uma equipe ajudando. Né? Então os bares estão mudando, os bares estão democraticamente, né, alterando-se em termos de perfil. E hoje, sabe qual é o grande problema, ou a grande solução? Os bartenders, os clientes vão ao bar e intuitivamente, né, ou no seu subconsciente, perguntam para eles mesmos, o que é que tem de diferente nesse bar? E aí é que a gente termina o nosso bate-papo para algumas perguntas pontuais, né? O que é que você tem de forma diferenciada no seu bar hoje para dizer, esse bar, se não é único, ele é praticamente único. Ele é altamente competitivo pelo que ele está oferecendo. Né? Muitas vezes é uma coisa simples. Parcerias com companhias de bebidas, ou exclusivas ou parciais. Parcerias inteligentes. Não é? Para fechar, hoje a palavra número 1 de gestão. Você otimiza? Hoje os gestores estão falando, você otimiza? Você está otimizando? O que é otimizar? Aproveitar ao máximo. A gente está otimizando moedas, não está? Antigamente sobrava uma moedinha de 5 centavos, né? Você deixava ali para o rapaz, né? Pedindo esmola, né? Hoje está ao contrário, está dando para você, né? Me dá 10, né? Troca e tal, né? A gente está otimizando moeda, né? Coisa que a gente não fazia. Então, a nova lei de gestão de bares é otimizar recursos humanos, ou seja, cada vez mais a gente precisa de uma equipe perfeitamente ajustada. Tem bar aqui em São Paulo, não vou dizer o nome, dá vontade de falar o nome, né? Mas não vou falar o nome, né? Que o bar tem 30 pessoas nas vendas, no serviço e no bar, né? Um batendo a cabeça com o outro, né? Quando de repente com 15 ele poderia fazer esse trabalho legal. Pô, então você vai mandar 15 pessoas embora? Não, eu posso aproveitar essas 15 pessoas para outras coisas. Para começar, montar um segundo bar. Ah, mas um bar já é da dor de cabeça. Então, mas se você montar 2 bares, não vai dar 2 dores de cabeça, vai dar 1,5. Isso é economia de escala. E na hora que você montar o terceiro bar, não vai dar 3 dores de cabeça, vai dar só 2. Esse é o segredo da franquia, esse é o segredo das redes. Vai falar aí com um cara que tem 150 franquias em São Paulo, só em shopping, não é? Não se multiplica na mesma escala. E na hora que ele vê que a religião dele permite, e a nossa também, aliás, irmãos e irmãs aqui presentes, né? Independente da nossa religião, né? Isto faz parte do nosso dia a dia. Você já viu que toda religião permite ganhar dinheiro? Desde que paga o dízimo, né? Que tem um nome diferente em cada religião ou seita religiosa. Então, vamos lá. Físico-materiais, como é que está a sua estrutura física, piso, parede, teto, e aquela máquina de gelo de 40 anos atrás, você já, né, recebeu de presente ou estou enrolando ainda? Não? Entre outros. E aquela sua máquina de café está bonitona mesmo, recém-chegada da Itália, parece uma Ferrari, curso de barista em dia, como é que está? Não basta receber o equipamento, a instalação, se você não tem uma pessoa para dirigir isso. Como é que está o seu bar na boca do povo? Às vezes a gente faz algumas perguntas lá com os nossos alunos do Senac. Cite 3 bares que você conhece ou sabe, já ouviu falar muito bem, na região do Itaim Bibi. Agora 3 na Vila Olímpia. Agora 3 aqui no centro. 2 aqui na Zona Norte. 2 na Zona Leste. 2 na Zona Oeste. Me fala um em Osasco. Um em Guarulhos.
E aí começa a ter um levantamento de informações bem interessante, bem legal, que mostram que são aqueles bares que estão, né, mercadologicamente bem na fila. Bom, e para fechar, pessoal, o bartender se tornou também um homem de finanças, né? Hoje já é cobrado quanto você fechou o bar. Tem bar que já tem caixa, né? O caixa está atrás do balcão do bar, acoplado ao bar. Então o bartender tem que ter acesso às vendas. Você vendeu mais que tipo de coquetel, vem ali a hierarquia de vendas. E alguns sistemas, em alguns softwares de gestão de bares, parte econômica, já vem a margem de rentabilidade do coquetel. Ó, esse coquetel eu levei R$2 para elaborá-lo, né? E estou vendendo a 15. Isso aqui eu levei R$3 e estou vendendo a 20. Então essa percepção do novo bartender, da nova bartender, também é muito interessante, extremamente interessante. Isso é gestão integrada, né? Lembrando que nós começamos aí o circuito de bebidas do Senac, circuito de bebidas. Olha a data, que dia é hoje? Estamos começando, né? 14 de maio, com palestras, aulas práticas, aulas teóricas, degustação. Entrem aí no Senac, né? Em boa parte dos Senacs que tem estrutura de alimentos, bebidas, cozinha, bar, etc. Eu estou alocado hoje na Pires da Mota, na unidade Pires da Mota, mas além da Pires da Mota, outras unidades estão fazendo o denominado circuito de bebidas, trazendo especialistas das mais diversas empresas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas do planeta para falar sobre esses temas mais técnicos e outros temas de amplitude maior, como o de gestão. Perguntas? Dá um tempinho para perguntas ainda? Dá? 10 minutos okay. para pergunta. Oi. Chega só um fusco. Tem o microfone aqui. A minha pergunta é a seguinte: logo quando ele começou, deu uma falhada no microfone e ele não terminou. A diferença do bartender brasileiro do de fora. Foi proposital, entendeu? Foi proposital essa parte. Bom, aproveitando o momento esportivo, né? O Brasil tem tudo para ser campeão? Tem. A começar porque tem comando, né? Eu não sou corintiano não, tá? Mas o cara é o cara. Não? Legal. O que está faltando para o brasileiro ganhar mais campeonatos lá fora? O que está faltando para o brasileiro ser muito mais reconhecido como bartender? Coisa que já ocorre com os nossos mestres, com os nossos sommeliers e com os nossos chefes de cozinha. São momentos como esse, parabéns, né? A gente reunir a classe e estar permanentemente se atualizando, se aperfeiçoando e se especializando. Aquele bartender que fala, eu já sei tudo, não é? Impossível. Não é? Então o europeu ele tem uma forma muito humilde, simples, de sempre procurar conhecimento e informação, se atualizar, se aperfeiçoar. E agora uma coisa importante que tem a ver com o Senac, que tem a ver com a educação. O nosso bartender brasileiro pode ser o melhor bartender do mundo, quando ele tiver um pouco mais de formação, quando ele tiver um pouco mais de educação, formal ou informal, quando ele tiver um pouco mais de cultura. Isso a gente fez num congresso da IBA, International Bartenders Association, todo mundo ficou assim na mesa, né? Não estou falando nada de diferente, nós temos problemas. A gente é o 20º país do mundo, né? A 20ª economia do mundo, e a educação lá embaixo. Todo mundo na Europa fala 3 idiomas, 4, 5 idiomas. Claro, proximidade geofísica, né? Geográfica. Agora, excetuando-se o desenvolvimento da tecnologia dos idiomas, até então fazer um curso de inglês em São Paulo custava quanto? R$1.000, R$800, 500, minimamente 400. Agora com EAD e tal, né, então teve esse acesso. Então o dia que nós profissionais de bar tivemos o domínio mínimo de um idioma, né, mais leitura, que exige da gente muita cultura, né? Vou contar uma que eu posso citar o nome,
de um caso que ocorreu realmente no bar em São Paulo, de cultura. E escolaridade, não importa o que você é, mas escolaridade, maravilha. Manuel Beato, alguém conhece? Já ouviu falar? Mr. Wine, o luso brasileiro. Ele é graduado em sommelier, claro, né? Mas a primeira formação dele, você sabe qual é? Graduado em letras. Então vai por aí. Chefes de cozinha que são filósofos. Aprenderam a pensar. Mestres que são historiadores, geógrafos. Começaram. Então, não importa o que você faça. Isso te dá amplitude. Questão educacional. Agora, é claro, não vamos discutir a falta de incentivo da parte do governo, para onde está indo todo esse dinheiro que deveria estar indo para a educação, para a cultura. Mas enquanto não vem, se é que vem, faça o seu papel. Eu leio, por ser professor, eu sou obrigado a ler, seria obrigado a ler no padrão internacional 20 livros por mês. Impossível. Eu me mato para ler 8 livros por mês. Não só da área. Política, economia, cultura geral, é isso que o cliente procura quando vai a um bartender europeu, quando vai a um bartender norte-americano, etc. Mas nós já demos saltos de qualidade muito grandes no Brasil. Nós já demos saltos muito legais, muito interessantes. Mas temos muito desafio aí, de ordem educacional, cultural e idiomática. Esse é o desafio. Você tem alguma dica de como você falou um pouquinho dessa otimização econômica, né? Qual dica você daria para um bartender poder precificar o seu coquetel na hora que ele criou para o cliente? Assim? Existe algum critério geral, enfim? Bom, toda precificação de bebida, pressupõe custeio de bebida, Então, se eu, bartender, sei qual é o custo da minha vodka, ou das minhas vodkas, uma dose, qual é a participação econômica das outras bebidas, que são agentes modificadores de cor, aroma e sabor, perfeito. Mas, de qualquer forma, um coquetel, genericamente, de 40% a 50%, salvo exceções, a bebida base é que prevalece em termos de custo. Então, tendo esse informe, minimamente 40%, os outros 60%, então vamos supor que 40% do meu custo são R$10, os outros 60%, então pronto, são R$16 de custo. Estou repassando esse coquetel do cliente. O coquetel é uma mina de ouro ainda, A pessoa não pensa como comida, Nossa, filé parmegiana R$200, o que é isso? Eu estou falando daquele filé parmegiana lá de Itu, do Bar do Alemão. Já comeram ou não? 2 quilos. Tem 2 quilos de filé, mais 500 gramas de queijo, e você come tudo ou leva para casa, enfim, Então, se você tiver a base do custeio, e principalmente do custeio baseado na precificação de bebida base, legal. O mais indicado é ter um sistema, que você tenha todos os coquetéis, a ficha técnica, custeio direto, já tem software com custeio indireto, Então, quanto por cento da minha folha de pagamento, água, luz, telefone, mas, enfim, já é pós-graduação, Mas seria de bom tom já ter esse elemento. Uma outra forma que também é utilizada é assim, um coquetel similar a esse, Dry Martini e Vodka Martini, Então, se o Dry Martini é X, eu posso cobrar Vodka Martini Y. Claro que tem um diferencial marca, origem. Por exemplo, a partir do CMV, que a gente considera que é o custo da mercadoria, existe um padrão no Brasil que se fala para aplicação de margem em cima do CMV de um drink, para que o estabelecimento tenha um sucesso financeiro? Tem essa margem? Porque a gente ouve muito lá de fora, por exemplo, o CMV de um cocktail bar trabalhar em cima de 25%. Aqui existe esse parâmetro também no Brasil? O Brasil é um país tão pequeno, realidades tão diferentes, é meio complicado e perigoso você dar uma receita de bolo, ou uma receita de coquetel, nesse sentido. Mas, via de regra, 20% a 27% de CMV, ou seja, custo da bebida em relação às vendas de bebidas, é uma margem bastante considerável. Para toda a regra existem inúmeras exceções, mas de 20% a 27% hoje, de norte a sul, de leste a oeste, seria um número razoável. Mas ainda é matemática boa. Ainda é uma matemática boa. Tem que
Cada caso é cada caso e tem que ser o seu caso. Uma coisa que nós não fazemos, custeio das nossas bebidas. Receita, ficha técnica das nossas bebidas. A margem das nossas bebidas. Então, professor, muito obrigado pela apresentação. Em nome do Superbar, muito obrigado ao Senac pela parceria. Então, estamos aí na Pires da Mota, no Senac Pires da Mota. Convido todos vocês ao circuito de bebidas, né? E lembrando que nós temos cursos de sommelier de vinhos, sommelier de cervejas, bartenders, esse circuito, né, que é um mergulho nos mistérios das bebidas como um todo e na sua gestão. E lembre-se que o bartender do futuro, e o futuro é hoje, né, ele é acima de tudo um gestor, né? Conhecimento teórico, habilidades práticas, quanto melhor, e tomar bastante chá todo dia, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Obrigado, uma boa tarde.